Que a graça e a paz de Jesus esteja presente agora no seu coração. É um prazer compartilhar com você agora um pouquinho da palavra de Deus. Foi lhe anunciado que eu estaria lhe apresentando o tema Verdades para um mundo assustado. Verdade? E é isso mesmo. Por isso te convido ao abrir a sua Bíblia aí e conferindo com a Bíblia daqui. Vamos orar? Senhor, meu Deus, derrama do seu Santo Espírito para que possamos compreender a tua palavra, que o Senhor possa falar profundamente em nosso coração agora, em nome de Jesus. Amém. Então, que bom, estamos tendo a oportunidade de mais um momento meditar na palavra de Deus. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, porque nós estamos vivendo num momento em que todo o planeta Terra está passando por um momento difícil, está com medo. Há muitos temores nos corações do povo. Medo de que as previsões científicas, medo de que as previsões dos religiosos e dos ecologistas se cumpram. Sabe, não há motivos, mas eu lhe perguntaria: há motivo para tanto temor? Há motivos para se perder a esperança? E é interessante que a resposta, eu poderia lhe apresentar uma resposta negativa? Não há motivos. E eu quero justificar porque existe um livro cheio de esperança, pois ele oferece saída para todo dilema humano. E é interessante que este livro ele pode trazer uma nova visão para você e para sua família. Eu estou falando da Bíblia Sagrada. Um livro todo especial. Todos podemos ler a Bíblia. Eu, você, podemos ler a Bíblia. Toda, partes dela. Mas todo momento em que formos ler a Bíblia, vamos perceber que não é um livro comum. E nós precisamos pesquisar a Bíblia, estudar a Bíblia, através do modelo que Jesus deixara para nós. Abra a sua Bíblia, então, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 27. Ali eu estarei lendo aqui, diz o seguinte: e começando por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus, ele discorria sobre todos os profetas. E você diria, mas Jesus, ele possuía uma Bíblia? O nome Bíblia veio depois, mas nos tempos de Jesus chamava-se Escrituras. E Jesus então estudava os profetas. A Bíblia que existia nos tempos de Jesus. Não são os evangelhos que nós temos hoje, o Novo Testamento. A Bíblia que Jesus estudava era a Bíblia chamada Antigo Testamento. E é interessante que esse era o método de Jesus. E no capítulo 28 de Isaías, versículo 10, um método infalível, que diz assim: porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui,
um pouco ali. Ou seja, eu não posso estudar um texto isolado e dele formular uma doutrina para eu seguir, para a minha família seguir, para a minha igreja seguir. Todos os profetas, um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. É assim. E é interessante que esse método de que Jesus nos deixou como modelo é um método infalível. Porque muitas pessoas que não tiveram o privilégio de passar por uma universidade, por uma academia, por uma escola, te falando verdade, tornaram-se autodidatas, estudando a Bíblia e crendo nela como palavra de Deus. É interessante que os primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, foram escritos por Moisés. Foram escritos 1500 anos antes de Jesus vir a este mundo. E o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, foi escrito 1600 anos. É interessante, ele completa 1600 anos, então a Bíblia foi completamente escrita. Então nós percebemos que 1500 anos antes de Cristo estava se escrevendo o Pentateuco. E neste período, os demais livros, e nos anos 100, por volta dos anos 100, então, foram terminados de escrever o Novo Testamento. O último livro, chamado Apocalipse. É curioso que colaboraram com a produção da Bíblia 40 autores. E achamos dentre esses autores reis, pescadores, legisladores e etc. Esses homens, eles escreveram sobre praticamente toda espécie de assuntos. Então nós encontramos história, encontramos poesia, encontramos profecias, mas a despeito dessas diversidades de assuntos, o livro ele tem uma unidade. Um autor destes 40 não contradiz o outro autor. Toda a escrita, todo ensinamento se encaixa. E o apóstolo São Pedro, abra sua Bíblia, em 2 São Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21. A palavra de Deus diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Aqui está em 2 Timóteo, capítulo 3,16. E depois a sequência seria as palavras de Pedro, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. São Pedro fez essa declaração, deixou registrado. O Espírito Santo ele comunicou mensagens divinas para homens piedosos e moveu-os a transmitir estas mensagens pela palavra falada e pela palavra escrita.
Cerca de 1.300 vezes na Bíblia nós encontramos expressões tais como: ouvi a palavra do Senhor. O profeta diz: eu ouvi a palavra do Senhor. Outra vez diz: ouvi a voz do Senhor dizendo. Noutro momento, veio a mim a palavra do Senhor. Seguidas de mensagens para a humanidade. A Bíblia Sagrada, ou seja, as Escrituras Sagradas, divide-se em Antigo Testamento ou Velho Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos 39 livros. E estes, escrito em hebraico, e no Novo Testamento, e o Novo Testamento em grego, mais 27 livros, totalizando 66 livros. Ou seja, a Bíblia significa uma coleção de livros. São 66 livros dentro de uma pequenina biblioteca. Não é maravilhoso você saber, quando você toma uma Bíblia nas suas mãos, você tem 66 livros ali nas suas mãos. Quando você termina de ler a Bíblia Sagrada, você acabará de ler 66 livros. Maravilha! Parabéns para você que já leu. É interessante que evidências de que realmente a Bíblia foi inspirada. A unidade da Bíblia. Como já mencionamos, tudo se encaixa. Nenhum escritor contradiz o outro escritor. Quando você estuda ali o Pentateuco e você prossegue lendo os livros históricos, proféticos, poéticos, todos eles têm concordância. Existe uma harmonia entre o que a Bíblia ensina e o que a ciência ensina. Você sabe que a Bíblia fala de um dilúvio, que houve um dilúvio. Aí daí a pouco você começa a estudar a ciência. E a ciência começa, através da arqueologia, ou de outros estudos, mas geralmente a arqueologia, ela traz achados com registros de que de fato houvera um dilúvio sobre a face da terra. Então veja, a unidade bíblica, a concordância com a ciência, me leva a acreditar na Bíblia, neste livro. Uma outra coisa seriam as profecias. As profecias bíblicas, elas são assim, exatas. Em algum momento você vai estudar a profecia bíblica e num capítulo único da Bíblia Sagrada está escrito ali praticamente toda a história da humanidade. Outra peculiaridade, outra coisa que me faz acreditar na Bíblia Sagrada é o poder transformador de vidas. Quantas vidas arruinadas que a partir do momento que entrou em contato com a palavra de Deus, exaradas na Bíblia Sagrada, nas Santas Escrituras, pessoas enfermas foram curadas, bandidos convertidos a bons cidadãos, promíscuos constituir a família,
Vamos meditar nos alcoólatras que deixaram o alcoolismo. Pessoas que tinham uma vida devassa transformaram-se em grandes homens para a sociedade, para a família, para a igreja, após entrar em contato com a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra da esperança. É a palavra de Deus. E a outra coisa que eu quero fechar aqui é a autoridade que a Bíblia tem. Jesus, quando ele faz sua última oração ali, para os seus discípulos, Jesus diz assim ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? A tua palavra é a verdade. Não tem verdade, é a verdade. A essência da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, é a verdade. Depois, quando nós abrimos a Bíblia lá, no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 26, você pode conferir aí. Se você não puder conferir aí agora, anote. Lá diz o seguinte: que está escrito na lei? Jesus que pergunta: o que está escrito na lei? Você está percebendo a autoridade da Bíblia? Quando as pessoas buscavam em Jesus talvez um apoio ao seu ato errado, Jesus diz: faça lá o que está escrito na Bíblia. Você é um seguidor, você tem uma religião, você crê na palavra, crê na Bíblia. Então, busca lá na Bíblia o que de fato você já leu, busca compreender lá. O que está escrito lá? E noutra ocasião ali, no Evangelho de São Mateus 21, 42, ele diz: nunca lestes nas Escrituras? Às vezes, nós temos algumas dúvidas que elas já poderiam ser tiradas de nós há muito tempo atrás, concorda? Você já leu as Escrituras? Perguntou Jesus. Se você já leu as Escrituras, por que ainda você possui essas dúvidas? Complicado. E tem outras que o próprio Jesus fizera em São Mateus São Marcos capítulo 12, verso 24 diz: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras? Jesus fala: vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras. Porque se você conhece as Escrituras, você não precisa cometer esses erros, essas aberrações. As Escrituras Sagradas, elas trazem muitos ensinamentos maravilhosos. E eu gostaria de dizer para você que em São Marcos 12, 24, diz que noutra ocasião aqui, Jesus diz assim: errais não conhecendo as Escrituras. Vocês erram porque vocês não estão conhecendo as Escrituras Sagradas. E finalizando, São João 10, 35 diz: a Escritura não pode falhar. A Escritura não pode falhar. São palavras de Jesus. Meu querido, muitos temas são tratados nas Escrituras. Muitos temas. A todos se destaca a obra de Cristo em favor do ser humano. Se você estudar a Bíblia, você vai descobrir o que Jesus ele faz pelo ser humano. E é interessante, o específico objetivo do livro Bíblia é anunciar o amor de Deus
por você, que é a coisa mais linda que Deus já criara. E quando você estuda a Bíblia, você vai descobrir o amor de Deus para com você. E isso vai encher o seu coração de esperança, de alegria. E é interessante que um texto que já foi, está e será declamado, cantado, lido milhões e milhões de vezes por dia, Evangelho de João 3,16. Ali você descobre o quanto Deus te ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou você, meu querido. Deus amou você, minha querida. Essa tal maneira não dá para descrever o quanto Ele amou a mim. Eu não consigo descrever. Um outro texto que Jesus diz assim, olha: examina as Escrituras. Vocês estudam as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. E de fato, você pode ser salvo sem conhecer as Escrituras? É difícil, porque é tão difícil você conhecer a Deus sem estudar a Escritura. Às vezes você vai ter que estudar a Escritura, você que talvez não tenha tido a oportunidade de aprender a ler, crendo nas pessoas que vão falar dela ao teu lado. A vida de pessoas pias, pessoas honestas, consagradas ao teu lado. Elas serão uma Bíblia aberta para você. E existem essas pessoas. São poucas, são raras, mas existem. E é interessante que quando Jesus, através de Davi, ele refere-se à Bíblia Sagrada. Davi, nos Salmos 119, versículo 105. Abra sua Bíblia, confira. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E ele complementa: luz para os meus caminhos. Amém? Maravilhoso. Eu não posso perder as esperanças. Deus me ama de tal maneira. Ele me diz assim: a minha palavra é lâmpada para os seus pés. Você não precisa tropeçar. Luz para os seus caminhos. Você poderá viver na luz, na claridade. E é interessante que esse amor que Jesus expressa ao vir a este mundo, Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele olha assim e diz: você está cansado? Você está sobrecarregado? Está cansado você? Você está aí no seu sofá, de pijama? Você está aí na sua cozinha? Você está aí no seu quarto, deitado, assistindo? Está cansado? Está desanimado? Está sobrecarregado? Está temeroso? A esse Jesus que nós estamos conhecendo da Bíblia Sagrada, Ele diz: vinde a mim, você aí que está cansado, que está sobrecarregado, venha a mim, venha a mim, eu vou resolver os seus problemas, eu vou lhe dar a esperança, eu vou tirar o seu cansaço, eu vou eliminar a sua enfermidade, a sua doença, eu vou tirar o seu desânimo, eu vou conceder a você o Espírito Santo para que você se reanime
retome suas forças, suas energias, seu ânimo e saia para a luta. Venha a mim. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está enfermo, você que está desanimado, você que está desempregado, você que não recebeu o seu salário esse mês. Jesus diz: venha a mim, vinde a mim, tomai sobre você o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele diz assim: e achareis descanso para a sua alma. O Diginal, uma vez eu fui convidado para visitar o hospital, eu não sei se é Santa Lúcia ou Santa Lúcia, que estava na estrada de Itapecerica da Serra, um hospital que ficava entre São Paulo e a cidade de Itapecerica da Serra. E ali estava aquele homem, estava desenganado dos médicos. O Diginal, ele não conhecia nada, estava inconsciente depois de um acidente, estava morrendo, um alcoólatra inveterado. E estivemos lá com a nossa igreja. Ele foi curado naquele hospital. Voltou para casa, para sua esposa e para suas 2 filhinhas. A igreja lhe deu assistência. Estudamos a Bíblia com o Diginal. E ele creu naquele verso: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele precisava de libertação. Ele creu nos ensinamentos da Bíblia Sagrada. Abandonou o alcoolismo. Foi curado daquele acidente que quase o levara à morte. Diginal já está há 25 anos curado, para a honra e para a glória de Deus. Diginal hoje goza de saúde, suas filhas todas adultas, criadas, sua esposa feliz na fé. Ele pode fazer isso por você também. Os seus problemas são pequenos diante dos problemas que Diginal enfrentou. Não gostaria você, neste momento, de fazer um voto a Deus? Senhor, eu quero estudar melhor a Tua Palavra. Eu aceito a Bíblia Sagrada, ou seja, eu aceito esse livro como Tua Palavra, Teus ensinamentos. Posso orar com você agora? Vamos orar? Você aceitou a Bíblia como Palavra de Deus? Então erga a tua mão, eu vou orar por você. Pai Santo, abençoe esse meu querido, esta minha querida, que nesta noite aceitou a Tua Palavra como verdade absoluta para a sua vida. Liberta-o, cura-o, que o Senhor possa aliviar esse fardo que está pesado, dando a ele a solução através do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro.